Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a Mãe de Deus, Maria Santíssima, nossa Mãe também. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal aqui da Obra do Coração, canal de evangelização, onde nós queremos todos os dias compartilhar com vocês um pouco desse Jesus que experimentamos e que também queremos seja também uma experiência viva de amor e misericórdia também na sua vida. Nosso canal ele se dispõe a falar de Jesus, falar de Nossa Senhora e falar de assuntos que sejam referentes à doutrina católica, e esse é o nosso objetivo. Temos aqui algumas playlists, você pode ver lá. Atualmente essa playlist Palavra Viva tem sido mais alimentada, mas também temos algumas outras. Com o tempo, da medida do possível, também podemos alimentar as outras playlists. Mas a cada encontro, cada vez que nós vamos ler o Santo Evangelho, nós deparamos com Jesus. Uma face de Jesus, sim. Um modo, um testemunho, um exemplo que ele dá para nós e nos convida, claro, a viver essa experiência de transformação humana. Jesus, ao encarnar, ao entrar na história, embora ele sempre existisse independente de história, aliás, ele é o autor da própria história, ele mostra para cada um de nós, com o seu testemunho, com a sua vida, como também nós devemos nos comportarmos. Então, por isso eu gosto de dar ênfase aos fatos que estão narrados nos evangelhos. Não quero muito aqui falar de detalhes teológicos, de curiosidades do grego, do hebraico, disso, daquilo, não. A nossa proposta é uma proposta bem simples. Olhar para o Evangelho e ver Jesus. Ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Tentar trazer isso para a nossa vida, para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Se nós fizermos isso, esses são os vídeos mais importantes que possam existir. Tantas outras coisas podemos ver, tantas outras coisas podemos também assistir, mas só a palavra, só o Santo Evangelho pode de fato trazer para a sua vida uma transformação. E esse Evangelho vivo se trata de uma pessoa viva, não é uma letra morta, por isso ele nos traz sempre um passo a mais para darmos nessa nossa caminhada. Hoje Jesus está ali caminhando pelo mar da Galileia, Mateus 15, 29, 37, né? E ele caminha, sobe a montanha, e uma grande multidão sobe com ele. Depois já de alguns dias, e Jesus olha para aquela multidão e ele tem compaixão. Está lá no texto que também nós colocamos aqui na descrição desse vídeo. Jesus olha aquela multidão e tem compaixão. Ele pensa, o que eles vão comer? Se despedirmos eles agora, eles podem desmaiar pelo caminho. O que seria essa situação? Se não a situação de se colocar no lugar do outro. Jesus pensou, eles vão voltar para suas casas e não estão alimentados. Como eles vão voltar para suas casas? Jesus pensou, podemos supor, não é? Eles vieram aqui para me ouvir, vieram aqui porque também queriam ser curados, e ele curou também ali a muitos. Então, Jesus teve compaixão, porque Jesus soube se colocar no lugar do outro.
para sentir a experiência do outro. Meus irmãos, minhas irmãs, esse é o modo melhor de agirmos no nosso dia a dia. Em muitas situações que nós nos deparamos, se nós formos agir por impulso, nosso impulso não será muito bom. Infelizmente, a concupiscência tende a nos colocarmos para um impulso não bom. Claro que o contrário também pode acontecer, mas um fato é, quando nós usamos de serenidade, de sobriedade, e nos colocamos no lugar do outro, então podemos ter uma atitude que seja mais justa com relação ao outro. Essa é a proposta desse texto, ou a proposta que nós queremos aqui elucidar, chamar a atenção para você que acompanha agora esse nosso vídeo. Claro que se alguma outra parte do Evangelho chamou a sua atenção, você pode colocar aí também no comentário, mas essa parte chamou a nossa atenção. Jesus se coloca no lugar do outro, ele se questiona, e se fosse eu que saísse daqui com fome para voltar para a cidade? E aí acontece aqui o segundo milagre da multiplicação dos pães, né? Outro elemento que isso traz nesse texto é que Jesus consegue ver que aquelas pessoas tinham sede de Deus. Ora, essa sede de Deus é do humano. Por que o ser humano tem essa sede de Deus? A origem do ser humano está em Deus. Estamos aqui por um tempo passando por um período de provação e logo, logo esse período vai acabar e logo, logo estaremos com Deus, enfim. No entanto, enquanto nós caminhamos aqui, nós temos essa sede de Deus, esse desejo de Deus. Esse desejo e essa sede pode estar explícita, sim. Todos nós que temos fé, que caminhamos, nós temos o desejo de estar com Deus. Isso partindo das nossas experiências de oração, de estudo. Temos o desejo de estar com Deus. E aí, pensando nisso, nessa fome, nessa sede, são fome e sede espirituais, não se trata de coisa material. Jesus, então, ele se dá para nós como comida, como bebida, para ir saciando essa sede, essa fome, ele vem a nós na Eucaristia. É disso que vai falar essa multiplicação dos pães hoje. E observe outro dado interessante, que Jesus pega os pães, ele rende graças, depois ele distribui aos discípulos, depois os discípulos distribuem às pessoas. E aqui nessa imagem nós encontramos a igreja, porque Jesus funda a sua igreja sobre os apóstolos e delega para essa igreja a grande missão de, pelos séculos afora, distribuir vida. Pelos séculos afora, saciar a fome e a sede que as pessoas têm de Deus. Por isso a igreja tem esse chamado para levar Deus, através da Eucaristia, para o mundo. E aí é dessa fonte que o mundo mesmo vive. Porque a Eucaristia é a fonte única da nossa vida. E mais ainda, sem medo de errar, a Eucaristia é a fonte de vida para o mundo inteiro. Mesmo aqueles que não comungam, mesmo aqueles que não são católicos, têm vida, porque a vida brota da Eucaristia. Então Jesus, nesse texto de hoje, ele olha para aquela multidão,
tem compaixão daquelas pessoas e faz com que a sua compaixão se estenda pelos séculos afora e até hoje. Ele vem saciando a nossa fome, a nossa sede, enquanto esperamos o dia da sua vinda gloriosa. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, restaure a nossa fé, faça surgir dentro de nós um desejo cada vez maior de estar com Deus, buscá-lo, se alimentar dele e perceber que a nossa vida não existe fora da vida de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.